Ó, página 131, por favor. Obrigado. Caneta de marcar que a gente vai precisar. Beleza? E a gente já começa o seguinte, a gente inaugura hoje um outro módulo, beleza? A gente começa o módulo 8, que são os primeiros povoadores do atual território brasileiro. E o que é isso? Ô, Pedro, Diga. nós fez um em casa? Eu acho que da outra aula não precisou fazer, porque já estava... Não, acho que eu passei em casa de tarefa. Não, não lembro, não. Não tem problema não. Pode abrir no capítulo 8 aí. Achei engraçado que passou da Luzia na televisão uma vez na Record e tá sempre na apostila agora. Ela é o primeiro vestígio, mas a gente até comenta dela, Fala que é o por primeiro agora. brasileiro, Beleza? né? Ó, seguinte. Primeira questão para vocês entenderem, hein? A gente começa o capítulo 8 agora, beleza? E a primeira observação que eu quero que vocês façam é a seguinte. Vocês estão vendo que tem aí 3 perguntas na página 131? Essa daí vai ser a minha tarefa extra para vocês escreverem no caderno. Beleza? Essa tem que ser no caderno. E o que eu quero que vocês saquem dessa primeira imagem? Esse capítulo, a gente começa a estudar sobre os povos indígenas do Brasil. Okay? Esse nome de povos indígenas, a gente usa ele muito errado. Por quê? Porque a gente chama todas as pessoas que existiram no território, né, que já estavam aqui no Brasil antes da chegada dos portugueses, de índio, certo? E o que esse capítulo ele vai mostrar para vocês? E a primeira observação que eu quero que vocês façam. Vocês estão vendo que nós temos aí 4 imagens diferentes, 4 fotografias diferentes? E essas 4 fotografias, elas representam tribos indígenas. Só que elas são todas iguais? Não. Vocês conseguiram sacar aí, vocês conseguiram observar que as tribos indígenas elas têm características diferentes, ou seja, o rosto não é a mesma coisa, a pintura não é a mesma coisa, os objetos, né? O brinco, o colar, a pintura no rosto, a roupa. Ou seja, cada tribo indígena no Brasil, ela varia de região para região. O que eu queria que vocês sacassem, galera? Presta atenção. Olha só, presta atenção nisso. A gente está estudando aqui, nessa apostila, várias civilizações diferentes. E quando a gente estuda várias civilizações, isso significa que quando a gente estuda várias civilizações diferentes, a gente aprendeu que cada civilização é diferente da outra. Beleza? Civilização do deserto é igual ao povo que vive na floresta? Não é. Civilização de lugar frio é igual gente que vive em um local quente? Não é. Certo? Então, por que se cada tribo indígena vive num local, se cada tribo indígena vive numa região, por que elas vão ser todas iguais? O Brasil é muito grande. E dentro do Brasil, existem essas diferenças todas de tribo. Só para vocês sacarem, só para vocês entenderem, hein? O povo do Rio Grande do Sul é igual ao povo de Minas Gerais? Boa, não é. Nem a ver. O povo de Minas Gerais é igual ao povo da Bahia?
Não. Nem a ver. Mas todo mundo é brasileiro, concordam? Sim, concordo. Certo? Peraí, deixa eu voltar na minha aqui. Mas todo mundo é brasileiro, ok? Então, o que eu queria que vocês entendessem? Que as tribos indígenas, elas vão viver em local diferente. Peraí, tá. Elas vão viver em locais diferentes e cada lugar que as tribos indígenas do Brasil viverem, elas vão ter uma característica. Hoje, daqui a pouco, a gente vai estar grifando os 3 tipos de aldeias indígenas que existem. Só para eu adiantar para vocês, ó, tem tribo indígena que conhece a agricultura, tem tribo indígena que conhece a caça e tem tribo indígena que vai ser de pescador, certo? São essas 3 categorias, beleza? Mas vamos lá. Primeira coisa que eu vou precisar que vocês anotem, que é sobre a palavra indígena. Por que a gente chama o índio de índio? Alguém sabe? Sabe não? Então vamos anotar isso aqui agora. Eu acho que eu sei. Diga. É que quando os portugueses chegaram aqui, eles queriam ir para a Índia. Aí eles vieram para cá e chamou eles de índios. Pronto. Galera, a primeira coisa que vocês vão anotar é exatamente isso, André. Os portugueses, eles chegam errado aqui, eles vão chegar no Brasil achando que chegou na Índia, lá no país Índia, certo? Aí na hora que ele vê o povo do Brasil, na hora que eles veem os indígenas, eles estão achando que o indígena é quem? O indiano, sacou? Então é um vacilo, certo? Mas aí a pergunta é, quando eles descobrem, quando os portugueses entendem que eles chegaram no lugar errado, por que eles não mudam o nome? Sacou? E aí, a palavra índio, ela vai ganhar outro significado. A palavra índio vai significar as pessoas que existem no território. Ou seja, quem é nativo, quem já estava aqui antes da chegada dos portugueses. Beleza? Levantaram a mão aí? Quem é que levantou a mão aí? Ian? Levantou sem querer, por querer. Beleza? Sem querer. Então, ó, diga. Seguinte, peguem para mim caneta de marcar, certo? Coloque na página 132, por favor. Não precisa, não é para sair grifando tudo igual uns doidos varridos. Beleza? Só o que eu for comentando, hein? Se alguém perder, me fala, beleza? Vamos lá, peraí, deixa eu só abrir meu bate-papo fecha aqui. Pedro, Oi. a Júlia mandou no grupo que não tá conseguindo entrar na live. Júlia, vou mandar de novo o link para ela aqui. Cadê? Eu não tenho a Júlia, não. Qual é a página? Página 132. Obrigada. Pedro, deve que ela está entrando no primeiro link. Fala alguém aí para ela entrar no segundo. Então, eu até tinha tirado o primeiro vídeo da live para não dar essa confusão. E... Fala para ela entrar nesse aí, ó. Estão aí na página 132? Certinho? Tá. Seguinte. Não é para... Deixa eu só ver se ela conseguiu entrar. Quem tem o contato da Júlia aí, se puder encaminhar
encaminhar o link para ela? Eu tenho. Eu já mandei para ela já. Obrigado, viu? Certo, peraí, deixa eu ajustar. Vamos ver se ela consegue... Não me pediu aqui ainda não. Vamos lá. Ó, 132. Já podem começar grifando isso daí para mim, beleza? Muitas pessoas se referem aos primeiros habitantes do Brasil como índios. Podem grifar só até aí, só até o ponto. Ok? Essa palavra deriva de um lugar, as Índias, que é o que o André falou, que é a região, aonde o Cristóvão Colombo pensava que tinha chegado quando encontrou a América. Quando ele avistou as pessoas, né, quando ele viu as pessoas aqui, ele chamou-as de índio, ou seja, os habitantes das Índias. O equívoco do local foi esclarecido, mas o nome dos índios permaneceu. Ou seja, os povos eles são chamados de indígenas por conta de um erro do Colombo quando ele achou que ele tivesse chegado na Índia e chegou aqui na América. Beleza? Segundo parágrafo. Quando nos referimos... acompanhem comigo que vocês vão precisar grifar daqui a pouquinho, beleza? Ó, quando nos referimos ao conjunto de descendentes dos primeiros habitantes do Brasil, preferimos chamá-los de indígena. Grifem agora para mim, ó. Essa palavra significa originário de determinado país, região ou localidade nativa. Ou seja, continua grifando. Pedro, Oi. ela mandou a foto de quem tá aparecendo. Aí ela aparecendo assim, ó. Quando a caixa de diálogo do sistema solicitar, clique em abrir Zoom Meet. Isso daí, sabe o que é? Ela tem que baixar o aplicativo. Ela tá sem um aplicativo no celular. Mas, Pedro, ela sempre participou de todas as lives. Então, tem que falar para ela clicar no... Tem que falar para ela clicar no celular para abrir esse aplicativo aí que tá pedindo. Acho que é por isso que tá dando erro. Porque acabou de aparecer numa outra turma aqui a mesma questão, sabe? No menino do 7º ano. Ô, Pedro, Diga. para grifar essa palavra até nativo? Isso. Na verdade, continua mais um pouquinho. Continua grifando aí, ó. Ou seja, chamá-los de indígenas significa reconhecer que são descendentes das primeiras levas dos seres humanos que chegaram na América do Sul. Grife até aí. E agora pega um lápis ou caneta que vocês vão escrever do lado para mim. Ó. Escrevam aí na frente do que vocês grifaram, beleza? Na frente do que vocês grifaram para mim. Escrevam o seguinte. A palavra índio significa os primeiros habitantes do território. A palavra índio significa os primeiros habitantes do território. Beleza? Podem jogar aí para o último parágrafo dessa parte para mim. Ó. Mas é importante, pode grifar. O quê?
coloquem no último parágrafo dessa parte e grifem para mim, ó. Mas é importante destacar que os indígenas não se referem a si mesmo como indígena. Cada grupo, pode grifar isso, cada grupo utiliza um nome próprio para se denominar. Grifem até essa parte. O que isso significa? Que o indígena, ele não se chama de indígena. Ele usa o nome da própria tribo. Por quê? Porque ele não se vê como igual. Se você chega e pergunta para um índio o seguinte: ô rapaz, você é índio? Ele fala: não, eu sou um tupi, eu sou um tapoia, eu sou um tupinambá. Ou seja, quem usa a palavra indígena são os europeus, para falar deles. Eles mesmos usam a palavra da tribo deles. Eles usam o nome da tribo dele. Por quê? Porque ele é diferente do outro. Índio não é tudo igual. Beleza? Pegou, André? Sacou isso? Seguinte, o índio da Amazônia não é igual ao índio da Bahia. O índio da tribo do Maranhão não é igual ao tribo da Índia de Minas Gerais, que tinha muito indígena aqui também. Certo? Então, cada lugar vai ter o seu próprio nome, ok? Joguem para outra página aí para mim, ó, 133. E agora eu vou pedir a sacada de vocês, hein? Já começa grifando, é só essa primeira parte, ó. Os estudiosos que investigam o passado dos povos indígenas. E aí, minha primeira pergunta: vocês estão lembrados que quem é que é o detetive do passado? Quem que são os detetives do passado? Os historiadores. Brilhou. Os historiadores, para eles descobrirem como é que as tribos do passado, como é que as tribos indígenas viviam aqui no Brasil, eles vão precisar do quê para resolver o mistério? Das fontes históricas. Isso. Eles vão precisar das pistas, eles vão precisar das fontes, eles vão precisar criar hipótese para explicar como é que os índios viviam. Sacou? E os índios, eles habitavam todo o Brasil. E dentro dessas pistas, uma das mais legais vão ser as ferramentas, as pinturas rupestres, os utensílios, as construções. Grife isso daí para mim que eu já tenho uma pergunta para fazer para vocês daqui a pouco. Ó. Os estudiosos que investigam o passado dos povos indígenas brasileiros utilizam principalmente os vestígios arqueológicos deixados por eles, como pintura rupestre, fósseis, instrumento de madeira e cerâmica. E aí eu tenho uma pergunta para vocês. Olha só. Vocês estão vendo aí a pintura rupestre do lado? Estão vendo? Logo embaixo aí, ó, tem uma pintura rupestre lá na Serra da Capivara, lá no Piauí. E a minha pergunta é: Parece. o que essa pintura rupestre, se vocês fossem investigadores, se vocês fossem historiadores, hein? O que vocês conseguem me dizer sobre as tribos indígenas que viviam no Brasil vendo essa imagem? Para mim, eu tenho duas hipóteses, que ou é eles caçando ou é eles dominando o animal. O André, alguém acha alguma coisa diferente dessas duas hipóteses? Ninguém, né? Tá. O André, na verdade, o que essa imagem mostra pra gente, galera, observa aí, ó, são as duas coisas, hein? Eles estão caçando e, ao mesmo tempo, eles estão criando animal. Vocês estão vendo que o bicho ele tem tamanho diferente? Sacaram que um é maior que o outro?
quase toda pintura rupestre, eles pintam alguma dessas duas coisas, quase todas. Quase todas. Minha pergunta, primeiro, quantas pessoas tem nessa imagem? Quantas pessoas a gente está falando? 3 pessoas, 3 animais. 2? Eu vi 3, hein? 3 pessoas. Tá vendo que tem uma pequenininha ali perto, ó, na esquerda? Tem 2 adultos e uma criança. Estão vendo? E o bicho O Pedro? do lado dela é maior que ela. Tem 2 adultos e uma criança. E aí, como é que dá pra gente saber que ele tá caçando o animal? Vocês estão vendo que na mão de um deles tem tipo uma lança? Sacaram aí? Viu? E do outro tem um cachorrinho e uma galinha correndo atrás da caça ali, ó. Vira o bico da galinha? Pedro, tá em qual página? Na página 133. Ah, tá, achei. No desenho da pintura rupestre aí. Então, olha só. Esse tipo de informação, minha primeira pergunta, ó. Quando a gente analisa uma pista histórica, dá pra gente falar que as tribos indígenas do Brasil, elas conheciam a caça? Dá, não dá? Porque se eles estão pintando isso aí na parede, significa que eles estão pintando uma coisa que eles fazem. Então, as tribos indígenas... As pinturas rupestres. Significa que as tribos indígenas brasileiras, elas têm conhecimento de caça. Elas vivem sozinhas, são pessoas que andam sozinhas ou eles vivem em tribo? Em tribo. Por quê? Como é que a gente sabe? Porque vocês estão vendo que tem 3 pessoas? Se tem 3 pessoas aí nessa pintura rupestre, significa que eles estão sozinhos? Não. Porque se tiver sozinho, teriam quantos na imagem? Só 1. E quando a gente começa a levantar essas hipóteses, quando a gente analisa essas pistas, eu vou pedir agora para vocês fazerem o seguinte. Abram a apostila para mim, ó. Nas 134 e 135 ao mesmo tempo. Fiquem com as 2 abertas, beleza? Isso. Eu quero que vocês saquem agora, para poder responder a minha tarefa, a minha atividade, os 3 tipos de tribo indígena que existem no Brasil e quais os locais que eles vivem. Certo? Quais os espaços, aonde são as regiões que eles vivem. Em roxo, todo mundo achou a página aí, ó, 134 e 135. Nós temos 3 tipos diferentes, beleza? Que são os caçadores, as tribos caçadores, que são as de roxo. Nós temos as tribos de verde, que são as tribos de agricultura. E nós temos as tribos em vermelho, que são as tribos dos sambaquis. São os 3 tipos. Beleza? Grifem para mim, ó, lá no quadrinho roxo. Segundo parágrafo. Não precisa grifar tudo. Acompanha porque tem uns pedaços dele. Quais são as características das tribos indígenas que vivem da caça? Caça e coleta, né? O que é isso? É pegar alimento da natureza. Ó, os povos caçadores, segundo parágrafo, quadrinho roxo, 134. Acompanhe aí que a gente já vai grifar. Segundo parágrafo. Os povos caçadores e coletores habitavam tanto as cavernas quanto os espaços abertos. Grife isso daí para mim agora, ó. Viviam da caça de animal selvagem e da coleta de plantas comestíveis e eram nômades.
porque precisavam buscar o alimento onde ele estivesse disponível. Ou seja, essas tribos, elas vão andando de local em local, porque vocês estão lembrados que eu já dei aula disso e já gravei vídeo disso, hein? Nômade e sedentários. Estão lembrados? Os nômades são os que não têm local fixo, eles vão indo atrás da comida. E sedentário é que ninguém faz nada. Não, sedentário aqui, ô Miguel, é quem vive num local. Sedentário não é igual esses boca aberta aí que fica até 5 horas da manhã jogando Free Fire e a única atividade que faz na vida aqui, ó, é mexer o dedo. Eu não faço isso, não. Eu ando pela casa, eu não sou. Andar pela casa não é fazer atividade, não, só. Mas Fazer pelo menos atividade é pular, ficar pulando corda aí, ó, 1 hora pulando corda. Correr. Jogar bola. Pedro, Oi? pelo menos faz uns Jogar bola na exercícios, quadra, na a quarentena. gente mexe os dedos, dá pra melhorar a articulação dele. Ô, menina, mexer dedo queima o quê de caloria? Ai, ai, ai. Nada. No segundo, Pedro, Oi? A no minha mãe- segundo andar da minha casa, nessa quarentena, como a gente não pode andar, aí eu com a minha irmã pega a bicicleta, vai lá pro segundo andar da casa e fica andando. Já que tem segundo andar, ó, tem que ficar subindo e descendo a escada correndo para treinar as pernas. Entendeu? Porque no terceiro não pode, minha mãe não deixa. Porque um dia a minha irmã quebrou o vaso dela. Ih, não pode mesmo, não. Menina bagunceira. Você for aí subir e descer a escada correndo, se o Miguel for fazer isso daí na escada da casa dele, ele cai, quebra uns 4 dentes e ainda fura o olho. Só prejuízo. Na casa Então, assim, Ele ferro. falar nada. Você conhece a Nada. música pelo nome? Aí o Pedro, a Ana Beatriz falou que anda de bicicleta, né? Por quê? Porque ela não é viciada igual eu e o Rian no Free Fire. É ela que tá certa. Nossa senhora, é jogo ruim. Tá doido. Só mata. Ruim nada. A única coisa Gente, peraí. Depois vocês me contam disso. Bem esforçado, Pedro. Eu preciso que vocês grifem, porque o tempo da minha live vai acabar e vai cortar meu áudio. Virem para a página 135 aí, olha a 135. O grupo dos sambaquis, prestem atenção que esse é o mais importante de todos, hein? Esses sambaquis, vocês viram aí aonde que eles habitam? Sacaram no mapinha? Pegou? Diego, pergunte. Não é eu que tava falando, não. Eu já vi desses índios lá em Ubatuba, eles estavam lá na feira lá dos peixes. Então, os índios de Ubatuba, eles são dessa tribo dos sambaquis. O que é a sambaqui, galera? Sambaqui são os índios pescadores, certo? Vocês viram aí no mapa que eles ocupam todo o litoral? Ou seja, toda a região perto da água, certo? Vão ser ocupadas pelos sambaquis. Ó, segundo parágrafo. Acompanha comigo que a gente já vai grifar. Até agora, no que está em vermelho, os sambaqueiros do litoral. Ó. Até agora, as pesquisas indicam que os grupos que viveram entre 7 e 5 mil anos atrás habitavam, grifa isso aí agora para mim, ó. Habitavam as regiões beira-mar ou próxima dos rios. Alimentavam de peixes, moluscos e outros animais aquáticos. Como os alimentos deles eram abundantes, os grupos não precisavam se mudar com muita frequência, podendo permanecer por longos períodos no mesmo local. Certo? Qual é a diferença? O que eu queria que vocês sacassem? Os caçadores, eles são nômades ou sedentários? Caçadores. Nômade. Já que eles têm que ir atrás da comida, eles precisam ir andando. Então, eles não têm uma tribo fixa. Certo? Agora que é a pergunta difícil. A pesca. Presta atenção. A pesca pode ser considerado um jeito da gente caçar? Sim. Então, minha pergunta é:
quem está pescando, ele está sendo caçador ou não? Tá sendo? Não, não. Tá. Decide. Não. Não. Todo mundo acha que caçador, todo mundo acha que quem está pescando não está caçando um animal? Eu acho que ele Não tá caçando, mas tá pescando. E pescar é o quê? É uma caça ou não? alimento. Pegando alimento. E aí que tá o detalhe, ó. A pesca, ela é considerada um jeito da gente caçar o alimento, certo? Só que, como tem muito mais o peixe, o animal marinho ele é abundante, quem vive da pesca precisa ser nômade ou pode ficar num local só? É um local só. Pode ficar. Sempre vai ter rio e peixe no rio. Pronto. Aí olha só, as Concordo tribos que plenamente, vivem, João. presta atenção, ó, as tribos que vivem da caça, elas são nômades, elas precisam percorrer o território, certo? Já as tribos pescadoras, que aqui vai ter um nome, elas vão ser chamadas de sambaquis, eles vão ficar num local fixo, sacou? Eles são caçadores, porque eles pescam, mas eles não são nômades, eles podem andar pelo território. Sacou como é que ele é o meio termo? Ele caça, mas ele não é nômade. E por último, as tribos de agricultura, que essas aí são fixas. Tem jeito de uma tribo plantar as coisas e sair andando pelo mundo? Não. Quem planta fica no local, não é? Nada. É. Concordam? Mas a primeira não tem Só nada a de vez ver, em quando irmão. muda quando o solo não produz mais. E aí você muda, mas até o solo não produzir mais, você já teve que ficar ali um bom tempo, concorda? A televisão que é 3 ou 2 anos. Sim, concordo plenamente. Ó, esses índios, eles têm um monte de técnica de melhorar o solo, então eles vão ficando ali, ó, 500 anos. É, maluco. 500 anos 500 usando a anos, mesma né? terra. De tanto que eles sabem trazer nutriente. Grifa aí para mim, ó, na parte aí de agricultores, no meio, segundo parágrafo. Acharam? Sim. As tribos de agricultura eles cultivavam plantas medicinais, milho, mandioca e outros alimentos. Também trabalhavam barro Não é dos agricultores? em verde. No quadrinho verde, achou? Aham. Segundo parágrafo, ó, eles cultivavam plantas medicinais, milho, mandioca e outros alimentos. Também trabalhavam barro e desenvolviam técnicas de produção de cerâmica. As peças produzidas eram usadas como urna funerária, objeto de ritual e principalmente isso daí, ó, recipiente para transportar água e guardar mantimentos, para cozinhar, entre outras funções. Grife até aí. Tarefa, porque vai acabar meu tempo, ó. Façam para mim, além da tarefa extra, que são aquelas primeiras perguntas do módulo, a atividade 1 e o em casa 1. Da que página? Atividade 1, página 136. Atividade 1, página 136. E a atividade 2, e em casa 1, perdão. Qual página? Atividade 1, página 136. E o em casa 1, 142. Preencher o quadrinho. Em casa 1, 142. Atividade 1 é qual página? E atividade 1, página 136. Tá caindo aqui. Beleza? Tranquilo? Alguma dúvida, galera?